E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre Portugal e Espanha nas grandes navegações. Então vamos começar com uma pergunta. Hoje, se alguém perguntar para você onde fica a China, o Peru, a África do Sul, você saberia responder e localizar esses países sem grandes problemas, apenas com o mapa mundi, certo? Mas claro, você também sabe que esse conhecimento geográfico nem sempre existiu e que ele foi fruto de longos anos de estudos e de grandes viagens exploratórias. Só para vocês terem uma noção, até o século XIV, os europeus tinham um conhecimento geográfico muito reduzido. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do Mediterrâneo, como por exemplo o norte da África e algumas partes da Ásia. Além disso, existia um grande medo do desconhecido, porque antigas histórias contavam que o Oceano Atlântico abrigava monstros marinhos e terras distantes eram habitadas por seres assustadores que apavoravam os europeus, como vocês podem ver nesse mapa que o editor colocou para vocês. Apesar de tudo isso, no início do século XV, os europeus partiram para as grandes viagens marítimas. E um ponto relevante é que a centralização monárquica de Portugal se iniciou no século XII, no contexto das guerras de reconquista contra os muçulmanos. Nos séculos seguintes, a pesca, a agricultura e a produção artesanal tiveram força em Portugal com o desenvolvimento do comércio, especialmente o comércio marítimo. E devido à posição geográfica do reino, os portos de Lisboa e da cidade do Porto se tornaram importantes centros comerciais. Essas atividades comerciais ajudaram ao aperfeiçoamento das técnicas de navegação e renderam altos lucros aos comerciantes e também, é claro, à coroa portuguesa. Por isso, desde cedo as rotas mercantes receberam especial atenção do governo português, pois Portugal vivia toda essa efervescência que eu acabei de comentar com vocês. Mas no século XIV, o comércio marítimo ganhou impulso após a Revolução de Avis, quando Dom João, que ficou conhecido como Mestre de Avis, foi proclamado rei de Portugal. Nesse momento, ele se aliou à burguesia mercantil e decidiu expandir o território português a fim de conquistar novas áreas de comércio e consolidar o seu reinado. Dessa forma, em 1415, Portugal partiu para a conquista de Ceuta, que era uma cidade no norte da África que estava sob o domínio muçulmano. Além da guerra contra os muçulmanos, inspirada no movimento cruzadista, os portugueses também tinham um grande interesse econômico nessa região. Essa cidade era um importante local de comércio que recebia mercadorias da Índia, da África e da Pérsia. Ela também era um local estratégico para controlar as rotas comerciais do Mediterrâneo, que ainda estavam monopolizadas por mercadores italianos e flamengos. Então, depois de conquistar Ceuta, os portugueses continuaram a contornar o litoral africano e a explorar o Oceano Atlântico. Em algumas regiões, eles instalaram postos comerciais e iniciaram a colonização dessas terras. Então, em 1419, eles ocuparam a Ilha da Madeira e em 1427 a Ilha de Açores. Eu sei que eu estou falando diversas questões, mas o mais importante é vocês entenderem qual era o contexto que Portugal vivia para ter sido importante nessas grandes navegações. Mas voltando, os portugueses também iniciaram a exploração de novas rotas em direção às Índias, onde eles poderiam adquirir especiarias e vários outros artigos orientais a preços mais baixos e depois revender na Europa, obtendo altos lucros. Essas viagens se intensificaram a partir de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turco-otomanos, que passaram a controlar as rotas que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. Então, entre 1487 e 1488, o navegador português Bartolomeu Dias comandou a expedição que contornou o sul-africano, que mais tarde ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança. E 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, que era uma importante região fornecedora de gengibre, canela, pimenta do reino e várias outras especiarias. E o mais importante, os lucros que eles ganharam com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições
que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu no comércio de especiarias do século XVI. Com a intenção de fixar entrepostos comerciais em Calicut e garantir o comércio de especiarias com o Oriente e expandir o cristianismo, a coroa portuguesa organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, e essa expedição partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Porém, quando eles atingiram o noroeste da África, a frota desviou da sua rota original e acabou ancorando no sul do atual estado da Bahia, exatamente isso, aqui no Brasil. E a data desse dia foi 22 de abril de 1500. E então essas terras recém-descobertas foram chamadas de Ilha de Veracruz e mais tarde Terra de Santa Cruz. Um ponto que é bem interessante é que alguns historiadores acreditam que esse desvio que eu comentei com vocês não foi um acidente, mas foi uma decisão de Pedro Álvares Cabral, que também estava procurando novas terras que eram descritas ali por outros navegadores. Mas além de todas essas questões, a coroa portuguesa ela teve pouco interesse em investir na ocupação do Brasil, porque além dela não ter achado metais preciosos na terra, a coroa ela estava mais interessada nos lucros do comércio com o Oriente, ou seja, ela não estava nem aí para o Brasil, ou melhor, para a terra de Santa Cruz. E falando um pouco sobre a Espanha, que eu falei no começo da aula, que seria sobre Espanha e Portugal, só depois da centralização do Estado espanhol, que aconteceu com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão em 1476, e com a expulsão definitiva dos árabes muçulmanos da Península Ibérica em 1492, que a Espanha teve condições de entrar nessa brincadeira das grandes navegações. Só depois dessas questões que eu comentei. Então as viagens espanholas se iniciaram em 1492, quando a coroa decidiu financiar a expedição comandada pelo navegante genovês Cristóvão Colombo rumo ao Oriente. Ele foi muito inspirado pelo espírito renascentista e ele não era apenas um aventureiro ambicioso, mas ele também era um estudioso das navegações. Só para vocês terem uma noção, ele acreditava que a Terra era redonda e afirmava ser possível alcançar as Índias navegando em direções ao oeste, o que muitos na época duvidavam. E assim, não é só na época que o pessoal acreditava nisso, né? Ou melhor, até hoje existe um pessoal que não acredita que a Terra seja redonda, né? Mas então, com esse pensamento, em outubro de 1492, Colombo chegou à ilha de Guanani, no Caribe, que ele batizou de San Salvador, que provavelmente é a atual Bahamas. Logo em seguida, ele alcançou Cuba e São Domingos e ele achava que ele estava nas Índias e por isso ele chamou os habitantes daquele local de índios. E um pouco depois disso, Colombo fez outras viagens à América, explorando novas terras centro-americanas. E como as riquezas tão desejadas pelos espanhóis não foram encontradas nessas primeiras viagens, muita gente na corte espanhola começou a criticá-lo. E para fechar essa parte, Colombo morreu em 1506, realmente acreditando que tinha chegado às Índias. Como eu já falei, ele não foi para a Índia coisa nenhuma. Foi só o navegador florentino Américo Vespúcio, após 3 viagens à América, que apresentou a hipótese de que as terras encontradas estavam separadas da Ásia, ou seja, formavam outro continente, nada a ver com a Índia. Então, com o avanço das expedições espanholas, a Espanha começou a rivalizar com Portugal, levando as duas coroas a reivindicar a posse de algumas terras ultramarinas que foram encontradas. Para resolver todo esse problema, Portugal e Espanha foram falar com o Papa Alexandre VI, que em 1493, lembram que a igreja nesse período tinha muita força, tá? E como solução, o Papa apresentou a Bula Intercoetera, que pelo acordo os espanhóis ficariam com as terras encontradas por Colombo e reconheciam a soberania portuguesa às ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde. Porém, o rei português Dom João II não concordou com essa divisão proposta pelo Papa. E para evitar um conflito, os representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa, se reuniram na cidade espanhola de Tordesilhas e chegaram a um acordo em julho de 1494, e por meio do tratado, que ficou conhecido por Tratado de Tordesilhas, se estabeleceu uma linha imaginária que passaria 370 léguas, 2.500 quilômetros, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então as terras descobertas, ou por descobrir, situadas a oeste dessa linha, ficavam à Espanha, e as localizadas a leste pertenciam a Portugal. Eu sei, pode ser um pouco confuso, mas volta o vídeo um pouquinho, pausa, tenta entender com essas imagens que eu coloquei para vocês, que aí vai ficar um pouco mais fácil.
E para fechar de vez essa aula monstruosa, vamos falar sobre a vida em alto mar. Você já imaginou como seria a vida em alto mar? Longe, por exemplo, da sua família, dos seus amigos e do conforto da sua casa? Agora imagina isso nos séculos XV e XVI. Eu vou comentar com vocês alguns dos principais perigos e dificuldades que foram enfrentados pelos navegadores em algumas viagens pelo Atlântico. Então, os relatos de viagem são as principais fontes disponíveis para o estudo dessa grande aventura humana pelos mares. Como esses relatos eram produzidos por capitães, cronistas ou escrivães oficiais, como foi Pero Vaz de Caminha, que foi escrivão ali da expedição de Cabral, pouco se sabe sobre o cotidiano dos trabalhadores durante as viagens. No geral, eram pessoas ali pobres e analfabetas, poucas tiveram seus nomes registrados nos diários de bordo, mas sem o trabalho dessas pessoas, com certeza Cabral, Colombo ou Vasco da Gama não estariam nos livros de história. Então as expedições marítimas eram formadas por um comandante e alguns oficiais auxiliares, soldados, religiosos, marinheiros, alguns artesãos e um médico. O tamanho da tripulação variava de acordo com o objetivo da expedição, o prestígio do comandante e os recursos disponíveis para aquela aventura. Por exemplo, a viagem de Vasco da Gama reuniu aproximadamente 170 homens, que era um número muito inferior à armada de Pedro Álvares Cabral. Por que isso aconteceu? Pelo fato do objetivo militar de conquistar as Índias, a expedição de Cabral foi a maior armada organizada no Ocidente até então, e ela foi constituída por 10 naus, 3 caravelas e dezenas de canhões e cerca de 1.500 homens. Mas como será que era a alimentação dentro dessas grandes navegações? A alimentação era composta basicamente de biscoitos, carne salgada, peixe seco, banha, lentilhas, arroz, alho, azeite, açúcar, passas, mel e vinho. Os alimentos frescos eles estragavam com muita facilidade. Alguns animais, como por exemplo galinhas e patos, eles até foram embarcados vivos e servidos durante a viagem. Porém, com o passar do tempo, muitas mortes por fome ou doenças encurtavam muito a viagem dos marinheiros, ou seja, eles faziam até um esforço para ter uma boa alimentação, mas era praticamente impossível com os recursos daquele período e que era possível ter dentro de uma embarcação, né? E um outro ponto é que diversas doenças atingiam os tripulantes, como por exemplo a tifo, a coqueluche e o sarampo. A mais temida era o escorbuto, ou também conhecida como o mal das gengivas, que era provocada pela falta de vitamina C, que é presente em alimentos frescos. O primeiro sinal dessa doença era o inchaço na gengiva, que avançava para a perda dos dentes e a putrefação da carne. Exatamente isso. Era uma viagem bem divertida, não acha? É exatamente isso. Não me parecia uma viagem tão divertida, não acha? Mas além de tudo isso, o risco de naufrágio também assustava os navegadores. Uma das regiões mais temidas no Atlântico era o extremo sul da África, batizado inicialmente de Cabo das Tormentas, pelas fortes tempestades comuns no local. Um outro perigo eram as calmarias, períodos ali prolongados sem vento, em que as embarcações ficavam à deriva, enquanto a água e a comida iam acabando. Fora esses perigos que eu comentei, havia também os perigos da imaginação, como por exemplo a existência de monstros marinhos, serpentes gigantescas, dragões, habitantes de um mar tenebroso que devoravam o homem. Mas claro, à medida que o mar ia sendo conhecido e desencantado, o medo ia embora e dava espaço para um sonho com terras paradisíacas, repletas de riqueza e muita abundância. Então, com isso eu encerro essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido todas essas questões que envolvem ali as grandes navegações de Portugal e Espanha. Se vocês ficarem com alguma dúvida, não deixe de nos mandar e até a próxima.